E aí pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo já no dia seguinte da sequência dos outros. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre duas coisas. Não, nesse vídeo aqui vai ser sobre outros métodos de endgame, modos de jogo, coisas assim, que eu pensei enquanto, né? Porque eu terminei aquele vídeo ontem, aí eu fui deitar, aí na minha cama eu tava lá, pô, tem outras coisas que poderiam ser legais, eventos antigos que, tipo assim, tem uma mecânica legal que pode voltar e tal, e tem potencial, né? Então, quem sabe? Aí eu lembrei de um que ele aconteceu dentro de Mondstadt. Eu não lembro o contexto do evento em si, porque já faz muito tempo. Não que o evento aconteceu, mas que eu joguei ele com certeza. E ele é o evento do. Deixa eu ver, é o da Zine, é. Aí o que acontece? É o evento do labirinto, que tinha uns labirintos, que era meio que a biblioteca de Mondstadt, ou a igreja, um negócio assim. E era basicamente isso. E isso me deu uma ideia para um endgame que pode ser interessante, que é um labirinto. Ele seria uma dungeon que ficaria num lugar fixo. Tipo assim, poderia ser. Eu fiquei ouvindo o que a Arlequina falou, foi mal. Basicamente seria uma dungeon, que ela seria fixa, ela seria de duas regiões específicas. Então, por exemplo, Fontaine e Sumero tem essa divisão aqui. Então, não é uma divisão muito boa. Então, vamos para outra. Sumero e Liyue tem o Chesme, então poderia ser uma câmara dentro do Chesme, por exemplo. Ou algo que ficaria por aqui, ó. Pronto. E aí o que aconteceria? Ou propriamente dito Mondstadt e Liyue, ou algo tipo propriamente tipo uma câmara secreta dentro da igreja de Mondstadt, um negócio assim, sabe? E como é que seria, como é que funcionaria esse endgame? Ele seria o seguinte, ele seria um labirinto grande, bem grande, de caminhos e mais caminhos, e ao longo desses caminhos você vai encontrar monstros, grupos pequenos de Hilichurl normal, e outros monstros pequenos, monstros médios como Dragartos Gel e aqueles Hilichurls de Anemo e Hidro, e monstros grandes, principalmente boss, em salas específicas. Então, por exemplo, o labirinto ele teria 5 andares. Então, no primeiro andar você vai encontrar monstros de tamanho pequeno e médio. No segundo andar já são pequeno, médio e tem uma chance de ter um grande. E no final de cada andar tem um boss. No primeiro andar seria um Hilichurl médio mais tunado. No segundo já seria um boss mais fraquejado. No terceiro seria um boss normal, né, num nível normal. No quarto já seria um boss bufado e no quinto seria um boss muito mais bufado, entendeu? Mais ou menos nesse esquema. O labirinto, ele não seria longo de tipo assim, meia hora jogando para você completar ele, mas ali uns 5 a 8 minutos, se você não ficar se perdendo, não ficar se distraindo e tal. Com 5 a 8 minutos você termina o labirinto, com cada andar do labirinto, no caso, com a boss fight ali e tal, parando para matar uns monstros. Os monstros, eles dão drop. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Lançou o mob que dá o drop da lança da Arlequina. Então, vocês podem ter certeza que nessa versão do labirinto, ele vai estar dentro do labirinto. E ele é um monstro de nível médio, então ele com certeza estaria a partir do segundo andar pra frente. E ele poderia ser o boss do primeiro, por exemplo, entendeu? Que ele ia dropar os itens porque ajuda a farmar. Porque é um mob mais limitado, por assim dizer. Outro endgame que eu acho que poderia ser interessante para adesão do jogo é aquele do Samurai de Papel, o evento do Samurai de Papel, que envolvia o Child e a Xinyan, né? Porque é um evento que eu achei muito legal. Ele poderia ser mais puxado pro abismo não, pro universo simulado do Honkai Star Rail, onde a gente teria certas bênçãos que seriam meio que buffs aqui e ali. E eu vou matar esse boss, porque como eu tô pensando em pegar Clorinde, é melhor me adiantar, né? E aí, você... Ih, peraí, eu entrei no lugar errado. Peraí, cadê? Tá aqui, ó. Pronto, show. E aí o que acontece? Você teria que... Opção de farmar. Ó, falei, eu voltei no evento antigo, foi mal. O do Samurai de Papel seria assim. Seria igual ao universo simulado, aquele domínio, só que com salas, na teoria, limitadas, obviamente. E aí, sala sim, sala não,
você vai encontrar uma versão do samurai de papel de uma cor diferente. E aí essa cor delimita a personalidade daquele samuraizinho, entendeu? Ao todo serão 10 samurais, ou seja, são 10 cores, contando com o clássico, que é aquele azul normal. Nessa versão do evento, ele aconteceria da seguinte maneira: eu poderia ultar com com o Kazuha e o Bennett e tal, mas sinceramente eu tô só focado em bater e falar mesmo, e é isso. O ponto é que é o seguinte, e aí você teria que jogar o mapa do evento, e tem que esperar ele descer. Tá, vamos... Menos um... Eu não sabia que esse negócio ia demorar tanto assim. Mas é... E aí, por exemplo, você fez a sala, beleza. Aí, sala sim, sala não, você vai resgatar um samuraizinho desse. Esse samurai vai te dar uma bênção aleatória, no sentido de, tipo assim, pode ser buff de recarga, buff de proficiência, buff de ataque, buff de dano, buff de taxa. Pode ser qualquer um desses. E aí você seguiria para a próxima sala, enfrentaria alguns bichos aleatórios, nunca seria chefão, só monstro pequeno e médio em hordas, e depois você iria pro... E aí no chefão seria um boss aleatório, desde os gigantes até o... Dos gigantes não, dos robôs dançarinos. Cadê o... Ah, tá aqui. Até o Dragarto Gel, boss de cada região. E aí você enfrentaria só que um mega bufado. Então, por exemplo, o bicho é igual, por exemplo, aquele morcego eletro lá de Inazuma. Seria ele, mas seria ele com resistência a Cryo, por exemplo. Ou a Fogo, que são dois que temos DPS arqueiro, como Linnea, Yoimiya, Ganyu. E assim segue, entendeu? Então, coisas desse tipo. Porque aí, por exemplo, ele vem com buff a resistência a Pyro, por exemplo. Então, a Yoimiya não seria viável. O que te deixaria tendo que usar um arqueiro Cryo, por exemplo, como DPS. Ou Hydro, entendeu? Como o Tartaglia, apesar do Tartaglia não ser feito pra atirar flecha, né? Mas o esquema dele é outro, entendeu? Aí sobraria de opção sem ser arqueiro, Pyro, DPS. Nós temos o Tigas, que é Dendro. Nós temos a Ganyu, que é Cryo. Cadê a Ganyu? Aqui a Ganyu. E deixa eu ver se a gente tem um outro arqueiro 5 estrelas que seja DPS. Acho que não. O Linnea e a Yoimiya são Pyro, então teria, né, resistência e tal. E seria mais ou menos essa lógica, essa ideia do evento, né? E aí, tipo, no final, você recuperou uma certa quantidade desses soldadinhos. Ah, tá. E aí, beleza, você recuperou certa quantidade. Só que, tipo assim, são 10. Você recupera 5 numa run e 5 em outra. Aí você teria que fazer 2 vezes. Só que você ganha recompensa, tipo, gemas. É mais gemas e aquelas caixinhas de artefato. Além de que daria gemas extras em salas especiais que teriam baús. Não aqueles que dão 10, mas aqueles que dão 5 gemas. E aí seriam salas especiais que elas seriam... Tipo assim, você entrou, ela vai fechar como as outras. E aí você vai ter que enfrentar um bicho muito difícil lá dentro. Ou uma horda muito grande, bufada. Pra você ganhar essas gemas e tal. Porque aí torna difícil. A recompensa não é lá muita, mas é aquilo. O Genshin sempre foi meio mão de vaca com essas coisas. Então acaba, né, sendo mais coisa. Eu não prestei atenção no café que era pra fazer. Dependendo do que eu sei fazer. Um latte é café, o leite e o creme, se eu não tô errado. Cadê o leite? Não, aqui leite e espuma, pronto. E aí, seria mais ou menos esse esquema, o dos samurais, né, de papel. E aí seria o mesmo esquema do universo simulado. Você entrou numa sala, a porta de trás se fecha, você enfrenta os bichos ali dentro, e aí depois você tem que pegar, e aí vai abrir outras 3 portas, e aí você escolhe qual caminho você vai seguir, e aí vai seguindo a partir disso. E o terceiro e último desse vídeo, porque foram os 3 que eu pensei, tipo, em 20 minutos deitado na cama, foi o seguinte, eu até escrevi o nome dele aqui, que seria muito engraçado, que é o domínio maluco do Rilichu estranho. Esse domínio, ele resetaria de tipo 10 em 10 dias, 15 em 15, e ele apareceria em lugares aleatórios do mapa, igual o Rilichu estranho, mas ele apareceria tipo assim, aqui resetou, e aí você teria que procurar no mapa o íconezinho dele, que pode estar em Liyue, pode estar em Remuria, pode estar, não dentro da água, mas tipo, nessa ilha, pode estar aqui, pode estar lá, entendeu? Então, tipo assim, tem esses lugares.
E aí você procuraria ele não te indicaria, não precisa procurar explorando, só olhar no mapa você já acha. E aí a partir disso, você iria pegar e iria para esse domínio. Como é que serão esse domínio? São 3 salas. Assim, eu tô cheio de carne já, eu tenho que gastar. Mas eu não... Sinceramente eu não vejo necessidade, então deixa só ali. Até porque o passe eu já finalizei, né? A gente já tá no final da versão. Aí o ponto aqui seria o seguinte. Eu pegaria... Aí na primeira versão, na primeira sala, seria hordas de inimigo. Então seria, por exemplo, 30 Helichus. Aí seria números fixos. 10, 15, 20 e 30. Então, por exemplo, se você tá com... enfrenta 15 inimigos na primeira coisa, na próxima você vai enfrentar 10, entendeu? E na terceira sala são 2 a 3 chefes, depende do número de inimigos que você enfrentou. Então, por exemplo, se você enfrentou 10 inimigos na primeira leva, na segunda você vai enfrentar 5 inimigos médios, e na sala final 2 boss, juntos, inclusive. Se você enfrentou 15, aí serão... se você enfrentou 20 inimigos na primeira parte, serão 10 serão 5 na segunda e serão 3 bosses, e assim vai até um limite de 5 boss. Bosses em dupla não contam, então por exemplo, aqueles robôs dançarinos seria um deles só, assim como aqueles dragartos gêmeos, igual que é o boss da Shinrei e da Yaemiko, se eu não tô errado, entendeu? Então seria só um deles, e assim se segue esse evento. O evento ele poderia dar de 60 a 420 gemas, além de caixas de artefato e mora, e alguns itens aleatórios como comidas e drops, às vezes algumas coisas meio raras, como por exemplo resina frágil, ou brilho estelar abandonado, ou um pouco de poeira também, entendeu? Ou às vezes solvente dos sonhos, ou pó de Azoth também tem essa possibilidade, entendeu? Então, tipo assim, eles dropariam esses itens, claro que em menor quantidade, e aí você poderia usar à medida que você quisesse, e esse domínio seria mais ou menos assim. E aí essa seria a recompensa. Quando eu falei entre 60 a 420 gemas, é porque também seria, como o Hilichu Estranho é meio totó das ideias, seria dado um valor aleatório de gemas entre 60 e 420. Então pode ser 70, 80 e assim vai por diante. Outra coisa nesse buff do Hilichu Estranho para ajudar ou atrapalhar o adversário. Nas salas, pode haver uma, duas ou nenhuma bênção do Hilichu Estranho. Como é que isso funcionaria? Durante a batalha, ele vai parar tudo, os inimigos não vão te atacar e você não vai conseguir atacar eles. E aí o Hilichu Estranho vai aparecer, vai meio que soltar um efeito. E esse efeito ele pode ser benéfico pra gente, maléfico pra gente e neutro. Então, por exemplo, pode ser um buff de proficiência em todos os seres naquele domínio. Então, tanto você quanto os monstros receberiam esse buff. Pode ser um buff de ataque exclusivo pro jogador, buff de ataque, proficiência, recarga, taxa e dano crítico pro jogador. Pros monstros seriam buffs de vida, defesa e ataque. E buffs neutros seriam buffs que iriam para todos, mas aí eles são de defesa, vida, recarga e proficiência e ataque, claro. E seriam esses os buffs que o Hilichu Estranho distribuir. Cada sala teria de 0 a 2 buffs e seriam em momentos aleatórios. Todos os monstros viriam de uma vez? Viriam. Você pode usar um ataque em área e sair destruindo tudo? Pode, tranquilamente você pode. Só que entra a questão do... eles serão um pouco mais fortes do que o normal. Ah, velho. Achei que ele ia descer. Aí o que acontece? Eles serão mais fortes que o normal. Então fazer vente, destruir tudo, não seria uma coisa que seria muito possível. Mas usar o vente, o Kazurro pra juntar os inimigos tudo e começar a descer o sarrafo, dá pra fazer. Só que eles serão um pouco mais resistentes, por exemplo. E coisas nessa pegada, entendeu? Mais ou menos nessa lógica. E foram esses 3 eventos endgame que eu pensei em fazer, que né, seriam sugestões para entrar no jogo e tal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e um comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.